Graças a Deus, olá amigos, a palavra de Deus nos orienta a orar pelos vivos. Ou seja, se você tem um parente, se você tem um familiar que ele ainda está vivo, então você deve orar por ele, você deve clamar por ele, você deve pedir que Deus ajude ele e que tire-o daquela situação. Mas depois de uma pessoa morta, aí a palavra de Deus diz que nós não devemos mais orar por quem já morreu, restando apenas depois da morte o juízo. A palavra de Deus diz isso, que depois da morte só resta o juízo e não há um lugar intermediário, como diz a religião tradicional. Não há. A palavra de Deus só diz que depois da morte o destino da humanidade será céu ou inferno, né? O destino de uns será céu, o destino de outros será inferno. Não existe um meio termo, não existe um lugar onde as pessoas irão ficar para se purificar dos seus pecados, não. Nós servimos ao Senhor nessa vida. O que vai determinar se a gente será salvo ou condenado será o que a gente faz enquanto a gente está vivo. Então quero dizer a você que não adianta nenhuma oração, não adianta acender nenhuma luz para aqueles que já morreram, até porque eles não estão vendo nada do que há aqui na terra. Quem já morreu não sabe de nada do que está acontecendo aqui na terra e não há mais o que fazer por eles. Não há mais o que fazer por eles. Se a palavra de Deus dissesse que haveria algo que pudéssemos fazer pelos mortos, eu faria. Eu tenho parentes que já morreram e se isso fosse correto, acender uma luz para quem já morreu ou orar, eu faria. Mas a palavra de Deus, ela não dá essa brecha. Pelo contrário, nós devemos orar por quem está vivo. Então você deve orar por quem está vivo. Eu vou contar um caso aqui para vocês de Davi. Eu não vou ler, mas de alguma forma eu vou colocar o texto aqui. Enquanto eu vou falar, o texto vai passar aqui no vídeo. Enquanto eu estiver falando, o texto vai passar aqui no vídeo, o texto bíblico que está em 2 Samuel, na Bíblia Sagrada, em 2 Samuel, no capítulo 12, a partir do versículo 19, onde Davi, ele teve um filho e aquele filho adoeceu, a criança adoeceu. Enquanto a criança estava viva, doente, ele orou pelaquela criança, ele até jejuou, pediu que Deus poupasse a vida daquela criança. Só que a criança morreu. E depois de morta a criança, os empregados de Davi, eles ficaram com medo de contar sobre a morte da criança a Davi, porque enquanto a criança ainda estava viva, Davi estava ali todo triste. Imagine ele recebendo a notícia de que a criança morreu. Então, eles ficaram cochichando e Davi percebeu. E aí Davi perguntou, a criança está morta? E disseram, está morta. E aí Davi se levantou, comeu, tomou banho, se perfumou, se assentou no trono. E os empregados de Davi não entenderam aquela situação, porque enquanto a criança estava viva, ele estava triste, depois que ele morreu, e depois que a criança morreu, ele foi se perfumar, foi tomar banho, se perfumar e ficou em paz. E ele disse, olha, enquanto a criança estava viva, eu tinha esperança e por isso eu orava por ela. Mas depois de morta, eu não tenho mais o que fazer. Eu irei a ela, ou seja, eu morrerei um dia, mas ela não poderá voltar a mim. Então você tem que orar por quem está vivo. Fazer o possível pelos seus parentes e familiares que ainda estão vivos. Peça a Deus por eles. Agora, pelos que já morreram, não. Porque depois da morte só resta o juízo. Então, que Deus te abençoe.